Não estou conseguindo liberar, não sei por quê. Pronto. Estão me vendo, hein? A projeção está lá no fundo, mas não deve atrapalhar, não. Está tudo ok, moço? Estão conseguindo me ouvir bem? O áudio está bom? São as questões do setup aqui, né? Vamos acalmar um pouquinho. Vamos ter uma palavra de oração antes de nós começarmos. Senhor, mais uma vez, nós te damos graças por esse momento que nós tivemos juntos com os nossos irmãos. E, Senhor, lembramos não apenas desses irmãos aqui com quem nós temos reunido aos sábados, à noite, mas de todos aqueles que foram redimidos pelo Teu sangue, todos aqueles que fazem parte da Tua igreja, Senhor, espalhados nessa cidade, por toda a face da terra. Nós damos graças ao Senhor, porque no Senhor nós somos um só corpo. Senhor, nós somos graças ao Senhor, que no Senhor nós fazemos parte de um mesmo corpo, Senhor, e a Tua vida que nós compartilhamos. Senhor, nessa noite nós pedimos que realmente o Senhor possa ser conosco, Senhor, nos conduzir pelo Teu Espírito, Senhor, para dentro de toda a verdade. E clamamos ao Senhor para que realmente o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa realmente ungir aquele que fala, como também os que ouvem, Senhor. E o nosso pedido é que realmente o Senhor possa receber toda a honra, toda a glória, e que nessa noite, Senhor, realmente o Teu coração seja satisfeito, Senhor, com a vida do Teu próprio Filho. Senhor, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. E dizemos que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso nós pedimos que o Senhor possa soprar sobre a Tua palavra e torná-la viva sobre a vida de cada um de nós. Que sirva de encorajamento, Senhor, principalmente nos dias em que vivemos. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Irmão, os irmãos já devem estar memorizando esses versículos que eu tenho lido, mas eu vou ler de novo. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho rapidamente, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia do livro, deste livro. 12. E eis que venho rapidamente, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir lá em Mateus, que é o texto que nós temos seguido. Nós estamos terminando, então, o Sermão no Monte das Oliveiras. Nós estamos, então, agora considerando aquilo que foi chamado do julgamento das nações, dos gentios. Está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Eu vou só a título de revisão, eu sei que os irmãos já devem se lembrar, mas acho que é bom a gente dar uma refrescada, né? Nós vamos ler novamente. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todos os gentios, né, algumas traduções falam todas as nações, lembrando que Mateus, essa palavra nação, etnos, é gentios, né? Lembrando que Mateus foi escrito para os judeus. Todos os gentios todas as nações serão reunidas em sua presença, ou todos os gentios serão reunidos na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei
Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aproveitando que nós acabamos de ler, será que alguém poderia me dar um copo d'água? Olha a recompensa aí, ó. Tá vendo? Aproveitando o ensejo aqui, porque realmente quando a gente fala, fica um pouco seco lembrar disso. Bom, muito obrigado, irmão. Tá vendo? Recompensa. Obrigado, Thiago. Bom, como nós já compartilhamos com os irmãos, eu sei que é revisão após revisão, mas eu espero que isso fique bem guardado, né? Esse é o último sermão do Senhor. Ele profere basicamente 3 dias antes da sua crucificação. Que em 2 dias depois ele fala que ele vai ser crucificado. São as últimas palavras do Senhor, são palavras proféticas. E o Senhor coloca nesse sermão, numa concha, se eu pudesse colocar assim, de maneira bastante consolidada e resumir tudo aquilo que aconteceria até a consumação dos séculos. E lembrando, então, que Mateus 24 é em resposta àquelas 3 perguntas dos discípulos. E a primeira parte o Senhor endereça, como os irmãos devem estar lembrados, acho que, voltando aqui, do versículo 4 até o versículo 31, é para o povo de Israel. Né? Muitas vezes a gente fala só judeus, lembrando que, na realidade, é Israel como um todo. Né? A gente sabe que as 10 tribos elas se dispersaram, dispersas aí, mas a gente sabe que elas foram para vários lugares, né? Eles não desapareceram, mas ainda estão dispersos. Alguns têm voltado. Mas quando a gente fala judeus, é porque foram aqueles que permaneceram, que vieram, né, daquele cativeiro da Babilônia. Então, são judeus, que é Judá e Benjamim, são essas 2 tribos. Então, a gente fala judeu, muitas vezes, representando todo Israel, e tem um princípio por detrás disso. Mas aqui, essa profecia se refere aos judeus, mas se refere também a Israel como um todo. Tá? A segunda parte desse sermão no Monte das Oliveiras é para a igreja, voltada para a igreja. Então, é do capítulo 24, 32, quando o Senhor fala da figueira, né? Quando ela começa a produzir, mostrar suas folhas, ele fala assim: olha, o verão está próximo. E nós lembramos que isso ocorreu quando, de fato, Israel se torna, então, uma nação. 1948 é um marco muito importante na história. Como eu já falei para os irmãos, muitos irmãos, antes disso, achavam que, de fato, a igreja havia substituído Israel no propósito de Deus. Mas a palavra de Deus nunca ensinou isso. A palavra de Deus nunca ensinou essa assim chamada teologia ou teoria da substituição. De fato, Israel e igreja são duas entidades, né? 2 rebanhos distintos. E a igreja não substitui Israel. O que acontece agora, nós estamos no hiato em relação à nação de Israel. É a era da graça. Então, a igreja de Deus, então, de 24, 32 até 25, 30. E exatamente nesse trecho, eu devo mencionar de novo, eu gasto muito tempo nas revisões, mas acho que é importante para mim também. É que o Senhor vai mencionar, então, 3 parábolas importantes. Eu falo 3, apesar de ter a parábola da figueira, né? Mas 3 parábolas relacionadas à igreja mais diretamente, que é a parábola dos servos bons e servos maus, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. São 3 parábolas. E enfatizando que agora, aquilo que nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 25, não se trata de uma parábola. Observa que diz claramente, o Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem, isso não, o Senhor não está falando em linguagem parabólica, o Senhor está falando que quando vier o Filho do Homem, que é um título que ele se dá, né? Ele tinha prazer de usar o Senhor como Filho do Homem. Na sua majestade, então, não é mais, né, o servo, né, que era rejeitado, que não era reconhecido como aquela raiz que saiu de uma terra seca, mas agora é o Senhor na sua majestade, que os judeus não conseguiram ver,
né? Eles não conseguiram ver o Senhor na sua primeira vinda. Agora vem o Senhor na sua majestade e todos os anjos com ele. Então, o Senhor vem acompanhado de todos os anjos. Eu citei outros versículos importantes aí também, mas a gente volta daqui um pouquinho. Se assentará no trono da sua glória. Hoje o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai, né? E ele compartilha o trono com Deus Pai. E esse trono hoje está nos céus. Mas aqui fala de um trono que vai estar sobre a terra. E nós sabemos que esse trono está localizado em Jerusalém e é dali que o Senhor vai reinar. Esse é o trono da sua glória. E diz o versículo 32, e todos os gentios. Então significa o quê? O Senhor está falando aqui claramente que não se trata de Israel e não se trata da igreja. Por quê? Aí nós vamos ter que voltar a um texto que eu já mencionei antes, que é a maneira como a palavra de Deus divide, então, a humanidade, que são os judeus, a igreja de Deus e os gentios. 1 Coríntios 10, 32, os irmãos abrem comigo. De novo, mais uma revisão, mas 1 Coríntios 10, 32. Vamos lá. Diz o seguinte. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Os irmãos percebem? São essas três classes. É assim que a palavra de Deus, então, divide toda a humanidade. Então, quando aqui o Senhor fala que ele vai chamar e vai congregar todos os gentios, a igreja não está aqui. Tampouco os judeus estão aqui. Então, aqui está falando exatamente dos gentios. E esse é muito importante para que a gente possa entender o resto desse texto. Então, observa bem, não é uma parábola, porque o Senhor diz aqui, o que confunde é o seguinte, e ele separará uns dos outros como o pastor. Esse como dá a ideia exatamente, que a gente chama de uma símile, né? É uma comparação, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda, assim por diante. Então, o Senhor agora ele começa a utilizar o termo ovelhas e cabritos, representando exatamente esses dois conjuntos que vão estar diante dele. Alguns irmãos entendem que cabritos e ovelhas, cabritos são nações, ovelhas são nações. Alguns irmãos entendem que é o seguinte, dado o conjunto dos gentios, independente de onde eles estejam, de qualquer nação que eles estejam, você vai encontrar cabritos e ovelhas em uma nação, como você pode encontrar cabritos e ovelhas em outra nação. Então, quando houver essa separação, o Senhor vai tirar ovelhas de uma nação, colocar à direita, cabritos de uma nação, colocar à esquerda. Tirar ovelhas de uma nação, colocar à direita, entendeu? Ou outros entendem que eu tenho uma nação que é considerada ovelha, outra nação que é considerada cabrito, ok? Então, eu estou dizendo para os irmãos qual que é o certo, porque não é questão de certo e errado. Né? É a maneira como nós lemos a palavra de Deus, e o Senhor que tem que nos dar direção, e esse não é o ponto central do que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, não. Mas, de qualquer forma, existe na história um exemplo muito precioso do que aconteceu com os holandeses. Quando os judeus eles foram perseguidos, principalmente na Espanha e Portugal, foi exatamente na Holanda que eles receberam esses refugiados judeus. Vários deles subiram, então, o rio Reno, né, pela Alemanha, e chegaram até a Holanda, e ali eles foram recebidos. Como os irmãos devem saber, naquela época eles eram, de fato, perseguidos. Tem uma história muito longa, vocês podem acessar a internet, outro livro de história, para poder ver o que aconteceu. Mas, no início, os 6 católicos estavam, de fato, dizendo que queriam proteger os judeus, mas isso não aconteceu. Passado algum tempo, de fato, começou a acontecer uma perseguição muito, muito grande. Vários deles foram, inclusive, para Portugal, ficaram lá um tempo. Aliás, os grandes navegadores, né, quando a gente fala da escola de Sagres, eles eram judeus. Né, quando a gente vê lá aquele globo, né, armilar, que tem aquela faixa em volta, né, de Infante Henrique, não é isso? Aquilo ali falava exatamente do poderio de Portugal em conquistar os mares, conquistar novas terras, né? E foi exatamente ali naquela escola que estavam os grandes navegadores que eram de origem judaica. Eles assumiram nomes portugueses, né? Então é difícil você identificar. Naquela época, aliás, vários deles, por causa da Inquisição, disseram que se converteram ao catolicismo,
Mas isso não aconteceu de fato, eles mudaram os nomes. Então, por isso, muitos nomes que a gente tem hoje, Pereira, que mais? Vai Oliveira, vai por aí afora, né? São de origem, na realidade, são traduções, né, que tem a ver com acidentes geográficos, né? Inclusive, talvez até o Montenegro seja também, não sei. Mas foram traduções que usaram para, de fato, são chamados, né, os novos, os cristãos novos. Né? Então, isso tudo aconteceu no caráter, mas a Holanda, de fato, ela abriu os braços e recebeu aqueles refugiados. E o Senhor realmente os abençoou de uma maneira tremenda. Tem toda uma história a respeito dos holandeses, a maneira como dali partiram os navios que eventualmente chegaram nos Estados Unidos. Né? Tem, inclusive, a própria descoberta, não, a própria aquisição de Manhattan, né? Foi por conta desse trajeto que aconteceu. Eles receberam também, de maneira muito maravilhosa, aquilo que aconteceu no início, quando Martinho Lutero, né, pela misericórdia do Senhor, ele restaura a palavra de Deus, restaura a salvação pela graça, por meio da fé. E aí você vê naquele contexto, você tem Zwingli, e vai para fora. Né? Eu estou preocupado aqui para não me derivar por esse caminho aqui. Mas, de fato, eles foram impactados também pela maneira como o Senhor estava trazendo a restauração da sua palavra, da realidade da vida do Senhor. Então, eles foram ganhos por isso. Vários também, os bogomilos que vieram da Bélgica também tiveram recepção lá, e também os anabatistas. Então, assim, foi uma nação que, de fato, ele acolheu. E, de alguma forma, você vê, Manhattan, que é a Nova Amsterdã, né, é hoje a capital do mundo. E tem uma história maravilhosa do que aconteceu ali, né? Em Manhattan, inclusive o local onde os cristãos se reuniam, era o lugar onde os judeus também tinham sua sinagoga. A primeira sinagoga das Américas foi em Recife, né? Eles foram expulsos e vai uma longa história. Monte Suma. Então, existem nações que, de alguma forma, têm um tratamento diferente em relação aos pequeninos que o Senhor fala. Então, por um lado, podem ser nações, mas, por outro lado, podem ser pessoas nas nações que tiveram um comportamento diferente. Uma palavra importante aqui. Então, tá bom, já que isso aqui não se refere à igreja, eu não tenho que me preocupar em nada disso que o senhor falou aqui. Eu não tenho que me preocupar se alguém tiver com fome de comer, eu não tenho que me preocupar em visitar quem tiver encarcerado, de maneira nenhuma. Isso é esperado de você e de mim, enquanto salvos pela graça, conhecedores da misericórdia do Senhor. Isso é esperado de você e de mim. Por isso que lá em Apocalipse fala do galardão que o Senhor vai dar, que é uma recompensa segundo as obras. Não se fala aqui de salvação, de vida eterna, mas fala de uma recompensa. E foi aí que eu trouxe para os irmãos a questão daqueles 3 tribunais. Quando a gente vê esse grande julgamento, como é o subtítulo que aparece, pelo menos na minha tradução, fala desse grande julgamento dos gentios. E esse grande julgamento, ele se refere àquele momento, então, que o Senhor vai chamar os gentios. Mas a gente não deve confundir esse momento com outros 2 momentos. Um, que é o tribunal de Cristo. 2, que é o juízo do trono branco. Ok? Então, em relação ao tribunal de Cristo, e eu vou demorar um pouquinho mais sobre isso hoje, que é um ponto importante, ele não acontece neste momento, ele terá acontecido cronologicamente. E o juízo do trono branco, ele ainda vai ocorrer. Por que ele ainda vai ocorrer? Eu vou dar só uma dica para os irmãos. Primeira coisa, onde é que está isso na Bíblia? Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20. O ponto que eu destaquei para os irmãos, que esse julgamento das nações estão todos vivos, né? Tanto os bodes quanto as ovelhas. Mas observe o capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Observa que as pessoas tomam liberdade, quando leem que vem o Senhor Jesus e assentará no trono da sua glória, falar que esse trono da glória é o trono branco. A palavra de Deus não nos dá essa latitude, não nos dá essa liberdade. O que mais? De cuja presença fugiram a terra e o céu. Observe que naquele evento que a gente está lendo em Mateus 25, não fala que a terra e o céu subiram. Esse aqui é um evento que vai acontecer cronologicamente depois do julgamento das nações, depois do fim, de fato, do milênio. Então, vou tentar mostrar aqui de novo. Tá? 12. Vi também os mortos
Então, está falando de mortos, aqueles que, de alguma forma, morreram mesmo, tá? Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, de alguma forma, eles ressuscitaram. Então, se abriram livros. Não está falando quais, livros. A gente sabe que tem algum entre eles aqui. Ainda outro livro, bem especificamente fala do livro da vida. Ele foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E por aí vai. Então, observa bem, esse julgamento que a gente viu em Mateus não pode ser o julgamento do romano, exatamente por isso. Porque primeiro, em Mateus 25, fala que era as nações, tá? Aqui, os gentios vivos. Aqui está falando dos mortos. Ok? Então, assim, eu espero compartilhar dessa vez direitinho os irmãos aí, só para a gente lembrar como é que essas coisas se localizam. Demora um pouquinho, mas vai abrir. Esse é o conjunto de transparência que eu tenho usado. Eu vou me focar basicamente num em particular. Duas, né? Hoje eu não vou esquecer de compartilhar com os irmãos. Isso vai aparecer. Opa. Vou fazer o contrário, né? Essa manobra aqui não é fácil. Oi? Desligou a tomada? Ixi, que alegria. Mas os irmãos, deixa eu terminar aqui. Os irmãos que estão no Zoom devem estar vendo. Não está o Zoom, não. Pode ficar tranquilo. Só projeto. Daqui a pouquinho eu volto. Ok. Compartilhar na tela. Os irmãos devem estar vendo aí por enquanto. Deixa eu ver o que vai acontecer. Não, ainda não. Espera um pouquinho. Calma, tio. É desse jeito, tá vendo? Espera um pouquinho. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. É que você estava falando que a gente estava vendo, né? Ah, não está vendo não, né? Não. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Apareceu ainda, não, né? É porque a gente tem uma confusão aqui. Tem projetor, tem computador, tem... Não. Só eu que não sei fazer a confusão que estou arrumando aqui. Aparecendo. Está esquentando. Está esquentando aqui. Deixa eu sair fora aqui. Bom, acho que vai dar certo aqui mesmo. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Meu ideal não vai dar certo. Apareceu, né? Se eu fizer isso aqui, ó, não é ideal, não, mas... Vamos ver o que vai dar aí. Atílio, tá vendo aí agora? Ainda não, né? Estamos vendo, sim, Mário. Tá vendo? Aqui, ó, obrigado, Márcio. Está vendo? Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar mais uma coisa aqui, que é o laser. Aqui, ó. Então, assim, como a gente já mostrou para os irmãos, esse é o quadro, o cenário geral, né? Do que a gente está chamando do reino de Deus, e tem alguma coisa, uma área bem específica aqui, que é o reino do seu pai, e aqui fala exatamente do milênio, tá? Então, lembrando, Mateus 24 fala em relação à igreja de dois, um será tomado, outro será deixado, não é isso? Não está lembrado? Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. E fala também mais para frente a parábola das 10 virgens. Observa que, enquanto naquela primeira parte o Senhor fala, um será tomado, outro será deixado, os dois estão vivos. Né? Porque eles estão trabalhando, estão dormindo, etc., estão vivos. As 10 virgens, tanto as prudentes quanto as nécias, todas dormiram.
Ok? Quando você pega 2 mais 10, você tem 12. 12 representa a totalidade da igreja. Se você considerar os irmãos e irmãs ao longo da história, vários irmãos já dormiram no Senhor. Eles são representados pelas 10 virgens. Claro que possivelmente, eu tenho as contas, mas eu não trouxe, não. A maior parte, hoje, dormiu. Por isso a gente tem 10. Quando tivermos, como nós estamos próximos à volta do Senhor, os que estiverem vivos, uma quantidade menor, certo? Então são 2 mais 10, 12. Isso fala da totalidade da igreja. Ok? Então, quando a gente vê aqui, ó, isso, irmãos, eu vou reforçar de novo, é a maneira como eu tenho entendido. Existem várias outras interpretações. Ok, os irmãos, fiquem à vontade. Não tem que concordar comigo, nós não vamos brigar por causa disso, certo? Mas essa que tem me atendido mais no contexto daquilo que eu conheço até o momento da palavra de Deus. Então, um será tomado e vai ser levado até o trono. Isso é apresentado lá em Apocalipse, capítulo 12, quando fala do filho e varão. É o princípio na palavra de Deus todo, do princípio até o fim, que fala das primícias, ou do princípio dos vencedores. O termo primícia é usado na palavra de Deus, como a gente sabe, em vários textos. Então, isso que está falando aqui. Então, um será tomado, outro será deixado. Esse que vai ser deixado, de alguma forma, ele vai passar por esse período da tribulação. Eu não vou voltar de novo a falar pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, vai para fora, não, mas então, essa é a direção. Então, nesse período de tribulação, acontecerão, então, as 4 trombetas, vai para fora, e as taças, né? Em algum momento, a gente sabe que deve ser depois da manifestação do anticristo, ele entrando no templo, né, como aconteceu na época de Antíoco Epifânio, ele vai, de fato, colocar a sua imagem ali dentro. Ele vai dessecrar o templo. Ele vai causar uma ruptura de um tratado que ele tinha com o povo judeu. Isso vai acontecer depois de 3 anos e meio. Então, no momento que acontecer isso, é muito específico, são 2.520 dias no total. 1.260 exatamente a metade. Dali para frente, pode ligar o relógio. Eu espero não estar aqui. Quando isso acontecer, a gente pode saber que exatamente 1.260 dias depois, o Senhor Jesus vai voltar visivelmente. Mas nós estamos falando de um cenário que é importante. Então, eu vou para a próxima transparência, que fala exatamente dos 3 tribunais, ou dos 3 julgamentos. O que nós estamos lidando agora fala do julgamento das nações, que ocorre em algum momento, neste momento aqui. Existem irmãos que entendem que o julgamento das nações vai ocorrer após o Armagedon, de novo, você vai ter as nações congregadas no Vale de Jezreel, o Vale de Josafá, eles vão, de fato, ter uma batalha sangrenta, a palavra de Deus fala que o sangue vai ser como o rio e vai chegar até o Vale de Bosra, que fica lá em Petra, lá na Jordânia. Então vai encher de sangue aquilo. Você fala, cavalo, puxa vida, falar que vai chegar no nível do freio dos cavalos. Então está falando dessa grande batalha, então a gente volta aqui, ó, no capítulo, deixa eu achar aqui. Bom, no capítulo 19, a gente vê o Senhor voltando, capítulo 11, né? Vencedor da besta e falso profeta, esse momento aqui. Mas a batalha do Armagedon acontece um pouquinho antes. Eu não vou voltar aqui agora. Então, só para a gente poder concentrar. O que terá acontecido? O que terá acontecido é o tribunal de Cristo. Eu já corrigi o versículo aqui, ó. Romanos 14:10 fala exatamente desse tribunal de Cristo. Muitos irmãos não gostam de ouvir isso. Essa é uma mensagem que ela é pesada, a gente sabe disso. Puxa vida, acabamos de lembrar do Senhor, nós somos salvos pela graça, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, por que vou passar por um tribunal? Mas não estamos falando aqui de um tribunal relacionado à perda de salvação, né? Não estou falando de um tribunal que tem a ver com a vida eterna. Nós estamos falando basicamente de um conselho, né? Em que o Senhor Jesus, ele, como o nosso supremo pastor, ele vai se reunir com a sua família, com os seus,
e de fato vai recompensar, como diz aquele galardão, segundo as obras. A gente sabe que salvação, a vida eterna, não é alcançada pelas obras. Mas quando você e eu cremos no Senhor Jesus, nós somos criados para as boas obras que Deus de antemão preparou. Existem obras que você e eu temos que realizar. Então, das parábolas que nós já lemos, nós já tocamos várias vezes nessas questões. E vamos lá, eu acho que vai ser importante, eu preciso avançar um pouco mais, mas vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 10. Esse versículo está aí na tela, tá? Romanos 14, 10. Nossa vida. Vamos passar rápido mais. 14, 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Tá? Aí está falando tribunal de Deus. Quem tiver a tradução corrigida, alguma outra tradução? Tribunal de Cristo. De Cristo. Né? Então, assim, algumas vezes é trocado, mas observem que o original fala exatamente, o tribunal, quando fala tribunal de Cristo, nós estamos falando desse evento aqui, ó, o tribunal de Cristo. Que cada um fizer segundo as suas obras. Quais obras são essas? Então, nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, rapidinho. Porque eu falei, não falei do que eu queria ter falado hoje. 1 Coríntios, capítulo 3. Aí fala com clareza, tá? Isso aí, de fato, é para encorajar os irmãos, não é para desencorajar. Igual eu mencionei a última vez. Mas tudo bem, eu já estou salvo, está bom demais, só de eu ir para o céu já está satisfeito. Né? Essa visão é uma visão pequena, por quê? Eu não estou interessado em ficar ganhando mais prêmio que os outros, né? Mais galardão que os outros, eu não estou competindo com ninguém. Esse não é o ponto, irmãos. O primeiro ponto é, o Senhor espera de nós, tendo em vista a vida de Cristo em você e em mim, que essa vida possa produzir boas obras. Então tem um livro de Tiago nos falando disso, Pedro nos falando disso. Então nós somos encorajados nessa direção. Nós não podemos esquecer disso. Então em 1 Coríntios capítulo 3 fala de várias coisas. Aqui, ó. Versículo 11. Bom, o 10 é importante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente consultor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Edifica é construir. Tem ação. Não é letargia, nem inércia. Existe um processo para você edificar. Quando você faz uma obra, tem todo um trabalho acontecendo ali, não é? Porque ninguém pode lançar outro fundamento do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento, então existe um processo de edificação sobre esse fundamento. É ouro, prata e pedras preciosas. Isso fala das características que têm a ver com a santidade, com o próprio Senhor, da própria natureza do Senhor. Ou seja, o material com o qual é edificado é o próprio Senhor. Os irmãos se lembram do templo quando ele foi construído? O material do templo, aquelas pedras, eram tiradas do próprio Monte Moriá, daquele mesmo maciço. Não era pedra que era trazida de outro lugar. Você não pode construir sobre esse fundamento com aquilo que não seja o próprio Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então, quando fala ouro, prata e pedras preciosas, está falando da própria natureza do Senhor. Mas aí vem madeira, feno e palha. Esses materiais falam de uma outra característica que não tem a ver com o Senhor. O que são esses materiais? Ouro, prata e pedras preciosas são metais, né, e são rochas, não é isso? São minerais. Madeira, feno e palha, a origem é vegetal. Não vou me discorrer sobre isso não, mas observa bem as duas origens. A produção dos três primeiros acontece de maneira muito distinta. Como é que é formada uma pedra preciosa? De onde é que vem o ouro? De onde é que vem a prata? E a gente fala que esses elementos falam da natureza do próprio Senhor. E aí, o apóstolo Paulo continua, manifesta se tornará a obra de cada um. O que significa manifesta? Vai ser evidenciado, vai ser colocada, exposta a obra de cada um. Está vendo? É a obra. Pois o dia
E esse era o ponto que eu queria ter chegado há meia hora atrás. O dia que fala o dia de Cristo. Tá? Então, meu encargo para essa noite era falar sobre o dia de Cristo e o dia do Senhor. Não vou ter tempo. Tá? Já estou tentando, os irmãos não fiquem ansiosos, não. Eu vou tentar avançar o máximo possível. Quando o apóstolo Paulo fala o dia, ele está falando desse dia aqui, ó, tribunal de Cristo. Esse dia. Porque para nós cristãos, nós aguardamos esse dia. Eu não aguardo o dia do Senhor. Eu aguardo o dia de Cristo. Como também os irmãos. E vai ficar claro daqui a um pouquinho. O dia de Cristo é esse dia aqui, irmãos. E a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Observa que o apóstolo Paulo usa um gerúndio aqui. Ele está mostrando porque isso está acontecendo de maneira continuada. E tem a ver com o processo da obra do Senhor, do trabalho do Senhor na sua vida e na minha. Como é que se produz o diamante? Os irmãos sabem. Pressão e temperatura. Grande pressão, grande temperatura. Se alguém ainda não leu, essa mensagem do irmão Cristo sobre as pedras preciosas é muito precioso. Essa mensagem é muito preciosa. Recomendo os irmãos lerem. Mas fala exatamente disso, que essa característica, como aparece lá em Apocalipse também, fala exatamente dessas pedras preciosas, a maneira como elas são formadas no escuro. Né? Não tem luz, mas é pressão e temperatura. É por isso que o Senhor Jesus tem nos feito passar pelo seu Santo Espírito por situações como essa, para que de alguma forma ele possa conseguir ser manifesto em você e em mim a sua própria natureza, né? Então essa é uma chave importante. Sábado passado eu mencionei a respeito daquele livro Liberação do Espírito. Fala exatamente desse ponto, quão necessário é que de fato o homem exterior, né, que a nossa alma seja quebrada, que ela seja partida, para que o espírito que está no mais interior ele possa então extravasar. E esse é um processo que demora. E é através desse processo que o Senhor opera em nós. Mas quando a vida do Senhor é manifesta, quando a vida do Senhor então ela é expressa, então essas obras elas vão acontecer. Não porque você fez alguma coisa, porque aquilo que nós fazemos de nós mesmos são como trapos de imundícia, os nossos atos de justiça. Você pode achar muito bonitinho, mas Deus não aceita. Deus só recebe aquilo que vem do seu próprio Filho. Então, quando a vida do Senhor é manifesta, nós permitimos, pela misericórdia do Senhor, que ela seja manifesta. Então, isso acontece, a obra acontece segundo aquilo que Deus preparou de antemão para você e para mim. Então, não estamos falando de qualquer obra, não é sair fazendo qualquer coisa agora, de maneira nenhuma. Né? A gente sabe disso, porque o Senhor tem uma direção e a gente tem que saber do Senhor o que o Senhor deseja que nós façamos. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá a sua vida. Mas o que fazer, nós temos que estar sob a autoridade do Senhor, sob a direção do Senhor. Porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Né? Lembrando que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, lá a gente vê lá em Apocalipse, né? E se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Tudo aquilo que foi originado da pessoa de Cristo, isso vai permanecer. Isso vai ter galardão. Olha só que coisa impressionante. Não é devido a você nem a mim. É o próprio Senhor. E a manifestação do próprio Senhor, o Senhor vai nos dar galardão pela manifestação da própria vida dele. Olha que coisa impressionante. Não é nada nosso. Continua sendo nada nosso, e o Senhor assim ainda vai dar o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. E o dano tem a ver exatamente com esse período aqui, ó. Durante o milênio, a gente leu em algumas parábolas, né, em que fala, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós estamos falando, essa pessoa tem a vida eterna, mas ela não vai participar desse milênio com o Senhor. Essa pessoa não perece. Porque lembra, os dons de Deus, como dizem os Romanos, eles são irrevogáveis. E a vida eterna é um dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus, é irrevogável. Mas, infelizmente, quando a gente lê o choro, ali haverá choro e ranger de dentes, nós estamos falando de um período que vai ser fora desse milênio aqui. Eventualmente,
esses cristãos, eu espero que não esteja entre eles, vão de fato desfrutar da presença do Senhor, mas vão ficar fora das bodas do Cordeiro que acontece aqui. Então, esse é o tribunal de Cristo. Esse é o tribunal de Cristo. E o julgamento das nações, é o que nós lemos, vai acontecer nesse momento e finalmente o trono branco. Então, nesse momento que resta, eu gostaria de falar rapidamente sobre o dia do Senhor. Ok? Então, a palavra de Deus menciona esses dois termos, e principalmente, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, eles mencionam os dois, mas principalmente o Novo Testamento menciona o dia do Senhor e o dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia de Jesus Cristo, e assim por diante, certo? Ou somente o dia. Por quê? Porque, de fato, do ponto de vista do povo judeu, eles conheciam das profecias, nós vamos ver aqui agora do Antigo Testamento, a respeito do dia terrível do Senhor. Dia terrível. Não são o mesmo dia, nós vamos ver agora. Então, abra comigo em Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Versículo 6, diz o seguinte, é forte o termo aqui. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Observe que essa característica é completamente diferente daquela do dia que Paulo se menciona ali em 1 Coríntios, capítulo 3, que é ali para poder conceder um galardão. É uma reunião de família. Mas, como está dizendo aqui em Isaías, ele está dizendo que vem Todo-Poderoso, vem do Todo-Poderoso como assolação. E olha só o terror que é, assim, uivai. Você sabe o que é o uivai, né? O uivai é o que o coiote faz, é o que o cachorro faz quando está naquele desespero, certo? É uma situação de grande terror. Mas no versículo 13, versículo 9, diz o seguinte, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Não está falando do mesmo dia. Os irmãos percebem que está falando do dia do Senhor. Não é o dia de Cristo. Ok? Mas o versículo, Joel fala com clareza. Capítulo 2, Joel, lembra, o profeta é menor, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azeu, Zacarias e Malaquias. Oséias, Joel. Capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Não é o dia de Cristo, irmãos. Esse é um dia muito específico, nós vamos chegar lá, certo? Não, chegar lá que eu estou falando assim, no sentido que eu vou apresentar aqui. Esse dia eu não quero chegar nele. 2:31. E olha só, vocês já leram isso no Novo Testamento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nada disso tem a ver com o tribunal de Cristo. Ok? Amós, próximo livro aí, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós, e é impressionante esse versículo, diz assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Isso que dá um nó, um paradoxo na cabeça de algum irmão que não sabe do que está falando aqui. Puxa, eu estou ansiando pelo dia do Senhor, como é que eu posso aqui não posso desejar? Por que ai de mim se eu desejar o dia do Senhor? Ai de vós se desejarem o dia do Senhor, não o dia de Cristo, né? Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz. Os irmãos estão vendo? Não é o dia de Cristo, né? Por que desejais? O Novo Testamento também fala desse dia do Senhor. Aí nós vamos entender o contexto que é importante. Então, vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículos 2 e 3.
Os irmãos se lembram? As epístolas tessalonicenses foram as primeiras escritas pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja novinha. E alguém andou, talvez mandando uma epístola para lá, como se fosse de Paulo, e os irmãos foram enganados. Eles estavam desesperados, porque eles estavam achando que, de fato, o dia de Cristo já tinha passado. Eles estavam perdidos, eles estavam, assim, ansiosos, e principalmente com aqueles que dormiram no Senhor, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo mais. É o versículo 2 aqui. O apóstolo Paulo diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Segundo Tessalonicenses 2, 2. Irmãos, versículo 1. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e de novo, lembra os irmãos quando a gente fala da parousia do Senhor, a parousia, ela cobre um intervalo de tempo, lembra? A parousia do Senhor, a gente pode dizer que ela começa desde o momento em que o Senhor vem do trono, eu creio que ele já saiu do trono. Ele está a caminho, ele está às portas, lembra? E até o momento em que ele vai aparecer visivelmente. Isso tudo inclui a parousia, a presença do Senhor. Ok? É um período longo. A respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Aí está falando desse momento em que nós estaremos com ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então aí que vem a possibilidade de alguém ter escrito alguma coisa como se fosse Paulo. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia, que eu estava me referindo antes. Então, a preocupação desses irmãos é esse. Eles estavam perdidos na cronologia, eles não estavam, de alguma forma, essa epístola que eles receberam confundiu os irmãos. Então, o dia do Senhor é um dia muito específico, e ele vai acontecer, aí sim, tem irmãos que entendem que esse dia do Senhor se refere àquele momento da guerra do Armagedon. Ok? Aquele momento ali. E que o tribunal de Cristo acontece num momento posterior. Entenderam a ordem? O julgamento das nações acontece num momento posterior. Ok? Um momento que antes disso vai estar acontecendo o tribunal de Cristo, terá acontecido o tribunal de Cristo. Por quê? Porque quando o Senhor voltar visivelmente, está lá em Apocalipse 19, ele vai vir com os seus, da sua igreja, aqueles redimidos por ele. Tá certo? Então, nesse momento, depois, terminado o tribunal de Cristo, quando ele enxugará dos olhos toda lágrima, ele vai vir visivelmente aqui. Então, aqui acontecerá o julgamento das nações. Então, isso possivelmente, segundo a cronologia de alguns irmãos, acontecerá depois do dia do Senhor. Ok? Alguns entendem que não. Alguns entendem que esses dois eventos são concomitantes. O julgamento das nações e o dia do Senhor acontecerá no mesmo dia. Para mim, desculpe se eu estou dando a minha percepção, eu acho que não deve ser o mesmo dia. Por quê? Por causa daquilo que eu mencionei para os irmãos. Quando a gente lê Mateus 25, a gente vê que ele não fala que o sol vai se escurecer, assim por diante. Não dá nenhuma daquelas características como mencionado no Antigo Testamento a respeito do dia do Senhor. Então, acho que são momentos distintos. Então, eu, particularmente, se os irmãos me permitem colocar a maneira como eu creio, Armagedon vai ser o dia do Senhor. Certo? Não é o juízo do trono que acontece antes. E depois o julgamento das nações, quando o Senhor vai estar com o seu trono estabelecido sobre a terra. Muito bem. Estou 4 minutos além das 21 horas. Eu vou dar mais um passo, ok? Eu vou falar, então, do dia de Cristo. Um pouquinho mais do dia de Cristo. Então, por favor, os irmãos abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos achar aqui. Versículo 7.
Dá vontade de ler mais, mas não. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? É isso que nós aguardamos. Versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? 2 Tessalonicenses 2:2, nós já lemos, perdão, 2 Coríntios 1:4, eu estou confundindo aqui a minha referência. Segunda Epístola aos Coríntios, versículo 1:14, perdão, versículo 1:14. Como também, já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória. Interessante a maneira como o apóstolo Paulo coloca isso, né? E numa igreja complicadíssima como era de Corinto. Como igualmente sois a nossa. Então, tanto Paulo dizia que ele era a glória daqueles coríntios, como também os coríntios eram a glória dele. E observa que isso tem a ver com o quê? Com o ministério que Paulo teve com aqueles irmãos, a obra que ele realizou no meio daqueles irmãos, da mesma forma que a obra que aqueles irmãos realizaram para com ele. E aí Paulo, então, faz referência ao dia de Cristo, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Salvador. Então, claramente, está falando, apontando para esse dia, em particular, que é o tribunal de Cristo. 2 Timóteo, Paulo, aí já no final da sua vida, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor. Eu estou trocando as bolas aqui. Eu estou em 1 Timóteo, é 2 Timóteo. Tinha que acontecer. Perdão, 12. Vou ficando ansioso por causa do tempo aqui, né? Que eu passei muito horário. Mas esse trecho é importante. 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Esse versículo, eu lembro muito um cântico, né, de um hino, né? Desde pequeno, cantava onde eu me reunia. Mas eu sei quem tenho crido, os irmãos conhecem? Estou bem certo. Não, com certeza é útil isso. Estou vendo aqui que o amor até o dia final. É exatamente aqui, ó. Mas eu sei em quem tenho crido. Irmãos, você sabe em quem você tem crido? Nós sabemos em quem nós temos crido. A resposta é sim. Nós sabemos em quem nós temos crido. O nosso Senhor, ele é imutável. Não é? Não há qualquer tipo de possibilidade que ele se abale, que ele seja abalado. Todas as promessas, como a gente sabe, eles são sim e amém. Não tem talvez, nem pode ser. É sim e amém. Mas eu sei que tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo agora não menciona mais dia do Senhor Jesus Cristo, ele não menciona mais dia de Cristo. Era suficiente mencionar aquele dia. Porque para ele, irmãos, como para nós, existe um dia, que é esse dia. Até aquele dia. E aí ele continua. Mantém o padrão das sãs palavras. Aí vem encorajamento para você e para mim. Não era só para Timóteo. Que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 depósitos. Um depósito, que ele está dizendo aqui. O Senhor vai guardar o depósito, mas também nós temos que guardar esse bom depósito, para que não se perca. Né? Ainda, versículo 18. O Senhor lhe conceda naquele dia, está vendo? Naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços, observe, ele está falando de obra, me prestou ele
em Éfeso. Um pouquinho para frente, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Finalzinho da vida de Paulo. Paulo sabia o seu destino. Ele sabia o que estava para acontecer com ele. Ali naquela prisão marmetina, né? Ali em Roma. E o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uma pena que esse versículo tem sido utilizado a revelia por pessoas que não sabem, não têm a menor ideia do que significa isso. Já agora, a coroa da justiça, Paulo fala de uma coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. Naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. O meu tempo já se foi há muito tempo. Mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em 2 versículos, 2 trechos que eu quero ler da palavra do Senhor. E a razão de eu ler esses versículos é de encorajamento para você e para mim. Todos nós temos compartilhado, e todos nós temos sabido, dito e lembrado uns aos outros que o Senhor está próximo. A vinda do Senhor para nós, que nós sabemos que Ele vem como ladrão, o Senhor vem como ladrão. Pode acontecer em qualquer momento. Não existe absolutamente nada que falta ser cumprido para que isso aconteça. Nada. Nada, nada. Então, esses trechos que eu vou ler com os irmãos é para encorajar você e a mim. Ok? Já estão aí no capítulo 4, é no próximo livro, que é o livro de Tito. No capítulo 2, eu vou ler do versículo 11 ao versículo 14. E com isso eu vou encerrar. Diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, presta atenção, e as paixões mundanas, vivamos em 2021, se o Senhor não voltar em 2022. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Lembrando aos irmãos que essa palavra piedoso significa semelhança com Deus. O Senhor está querendo, de fato, nos lembrar que o que Ele deseja é que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Então, vivamos piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o encorajamento, a exortação que o Espírito Santo dá a você e a mim nos dias em que nós vivemos, no presente século. Irmãos, como é importante que o Senhor possa ganhar em nós de maneira mais profunda ainda, uma separação deste mundo. Irmãos, lembram? Todos conhecem aquele exemplo do joio e do trigo, né? O tempo passa, o trigo amadurece, o joio também. Mas o trigo, quando ele está maduro, a sua raiz está solta. Nós precisamos que as nossas raízes fiquem soltas. Isso quem faz é somente o Senhor. Se você permitir e se eu permitir. Se você permitir e se eu permitir. Mais um texto que eu queria ler, Filipenses. Versículo 6. Esse versículo, Filipenses capítulo 1. Desculpa, obrigado. Capítulo 1, versículo 6. Vamos saber que os irmãos não estão acordados lá na outra ponta. Né? Esse versículo, nós amamos esse texto, porque já, independente do que acontecer,
vai estar tudo certo no final. Né? Se não deu certo é porque não chegou no final. Não é isso? Mas preste atenção no que está dizendo aqui. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa expectativa, que de alguma forma o Senhor complete a boa obra que Ele deu início em você e em mim. Mas, irmãos e irmãs, não nos esqueçamos, nós temos um poder absurdo de impedir que o Senhor faça isso. Você pode impedir. Está na sua mão. Impressionante isso, né? Se o Senhor, pelo Espírito Santo, falar alguma coisa com você e você resistir, o Senhor não vai forçar a barra. Ele vai te aguardar. E aqui o que a Miss Bárbara falava, Senhor, se eu não te entregar aquilo que o Senhor me pede agora, tem paciência comigo. Tem paciência. Eu quero entregar. Quantas coisas, né, que nós precisamos entregar ao Senhor. Versículo 10. Desculpa, versículo 9. E também faço esta oração. Aí o apóstolo Paulo coloca de joelhos diante do Senhor e diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, discernimento, na realidade está dizendo aqui, para provardes as coisas excelentes, não as mais ou menos, mas são aquelas que são as excelentes, e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E por último, os irmãos guardem esses versículos. Romanos, capítulo 13. Vamos voltar algumas páginas aí, e com isso realmente eu vou concluir. Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Irmãos, isso está falando com você e está falando comigo. A nossa salvação está bem mais perto do que quando você e eu cremos. Vai alta a noite. Mais uma vez, nós partimos o pão numa ceia aqui à noite. O Senhor, que é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã. Ele vai aparecer logo depois das mais densas trevas nas quais nós estamos vivendo agora. E a gente sabe que são densas trevas porque a situação que nos envolve está cada vez mais densa, são trevas densas. A iniquidade está aumentando, tem muito mais que a gente poderia falar a respeito disso, que a gente vê no Antigo Testamento, a maneira como, de fato, o cálice está se enchendo, irmãos. O cálice da iniquidade está se enchendo. A situação que o mundo está hoje é impressionante. Fala que é semelhante aos dias de Noé. Então, o cálice está se enchendo. Na época de Noé, quando o cálice se encheu, veio o dilúvio. E o cálice da iniquidade deste mundo está se enchendo. E aí, observa bem o que o Espírito Santo está falando com você e comigo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. É isso que está escrito na sua Bíblia? Está falando de quê? Das armas. Das armas da luz. Então, existe um aspecto de combate aqui. Os irmãos percebem? A arma, né, irmãos que são da área militar aqui, a arma não é para você ficar olhando, né, levantando bandeira com ela, cavando buraco, não é isso não. A arma tem um propósito, não é isso? E revistamos-nos das armas da luz. Aí a gente pode voltar em todos aqueles textos que nós conhecemos a respeito da armadura de Deus. Aí, versículo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não está dizendo que está em pleno dia, mas nós que somos da luz, nós temos que andar como em pleno dia. Por quê? Porque, de fato, a luz, ela manifesta todas as coisas. Nós não podemos nos esconder nas trevas. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos
do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar? Senhor, nós damos graças ao Senhor, porque mais uma vez, o Senhor, pelo teu grande amor e misericórdia, o Senhor nos alerta, nos faz lembrar, nos exorta. Senhor, no tempo em que vivemos, sabendo que de fato o Senhor está mais próximo agora do que quando nós cremos no Senhor. Mas não só isso, o Senhor nos encoraja de fato. Senhor, andarmos na luz. Ó, Senhor, não dispondo nada para cá. O Senhor ganha as nossas vidas, nós precisamos que o Senhor opere em nós. Senhor, nós dizemos agora que nós queremos isso muitas vezes, embora nós possamos negar na prática, Senhor. Mas tem paciência conosco. Ganha cada um de nós. Senhor, que realmente eu possa obter, como nós sabemos que o Senhor vai obter, essa igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, para Ti mesmo. Porque nós sabemos que tudo vem de Ti. Senhor, realmente o Senhor continue a falar aos nossos corações. É o que nós pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Ô, Mário, você me permite introduzir só um versículo aí? Mário, Sim. você me permite introduzir só um versículo aí? Pois não, irmão. Não tô te vendo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.